O crime aconteceu a exatamente uma quadra daqui onde eu estou. É importante ressaltar a hora e o dia dos acontecimentos. Tudo aconteceu às 9h30 da noite de uma terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Acontece que Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, alega que nesse dia e nessa hora ele estava aqui na faculdade. Essa é a sede da FACIC, a Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, onde ele cursava o 3º ano de administração. Professor Joselito, como vai? Tudo bom? Roberto Cabrini. Opa, prazer. Nossa investigação continua. Claro, podemos seguir. Na porta da faculdade, me encontro com o professor de Antônio Carlos, o Tonhão. Esse é Joselito Francisco Lemes. Ele deu aula na faculdade onde Tonhão estudava até 2015. Professor há muitas décadas, ele revela que conhecia Tonhão há muito tempo. Na época do crime, Tonhão era seu aluno nas aulas de administração orçamentária e controladoria às terças e quintas. O crime foi numa terça. Sim. Professor, que documento é esse? Esse é um diário de classe. O senhor pode provar que Antônio Carlos dos Santos estava na faculdade no dia do acontecimento do crime? Com certeza. Como o senhor pode provar? Eu posso provar através da lista de presença e ainda os exercícios que estavam sendo feitos em sala de aula, na minha aula, neste dia. Que é esse documento? Que é esse documento e é mais o caderno também. O senhor lembra da presença dele aqui? Lembro. Estava aqui? Estava aqui porque ele estava fazendo este exercício aqui em sala de aula. E aqui está a feitura do exercício. Então, um trabalho pronto, entregue justamente no dia do acontecimento. O que representa esse documento para o senhor? Dói muito meu coração, porque eu tenho filhos e eu sei o que é privar, né, o filho da convivência. O senhor chegou a ouvir esse professor? Não, não citou esse professor. Em nenhum momento ele falou que esse professor poderia testemunhar que ele estava na aula. Entendi, mas não teria sido importante ir até a faculdade, ver onde ele estava? Se ele tivesse falado, eu estava na aula, professor tal é minha testemunha, seria ouvido. Ele nunca falou isso? Não, na fase inicial não. Que hora que ele chegou na faculdade naquele dia? Ele é aluno sempre assíduo, então ele sempre chega no horário de... Calma, o vídeo já vai continuar, mas antes, siga nosso canal que vem novidades por aí. Início das aulas, 7 horas, e a minha aula era após o intervalo. Então, no dia do acontecimento e no horário do acontecimento, ele estava justamente fazendo este exercício na minha aula. O crime aconteceu às 9h30 da noite, mas as armas teriam sido entregues antes. Ele estaria aqui nesse período? Sim, ele estava antes. Se o crime foi noticiado para as 9h30, pode ser certeza que ele aconteceu um pouco antes. Até pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Até esse horário de 9h30, que eles se prepararam, ligar para buscar a arma, para ele entregar a arma, foi bem mais cedo. Até ligar, marcar um encontro, até o rapaz ligar para a vítima que eles pretendiam atender para marcar um encontro, pode ter certeza que foi com bem antecedência. O senhor quer dizer que ele poderia ter ido na faculdade e mesmo assim poderia ter entregue as armas? Pode ter entregue antes e ido para a faculdade. Entendeu? Não é uma coisa tão assim absurda de acontecer. Quando aconteceu o fato, que eu fiquei sabendo, né, que ele havia sido acusado, eu procurei o meu diário de classe, justamente para provar, para demonstrar a todos que ele estava presente na minha aula. Jamais. E ele estava presente? E ele estava presente. Sem qualquer dúvida? Sem qualquer dúvida. Eu me lembro ainda, é muito claro na minha mente aonde ele estava sentado na sala de aula. Ele estava sentado umas 3 ou 4 carteiras da frente, em grupo, fazendo a atividade. E não chegou atrasado nesse dia? Não chegou atrasado nesse dia, muito pelo contrário. Ele mostrou algum comportamento diferente? Nenhum. O delegado apenas estranha o fato de, na delegacia, o Antônio Carlos dos Santos em nenhum momento ter citado que haveria um professor que poderia atestar que ele estava na faculdade e não no local do crime. Talvez até pela... Porque o senhor nunca foi ouvido pelo delegado? Nunca fui ouvido pelo delegado. Ele disse que não sabia do senhor? Não. Ele ficou sabendo hoje por mim? O delegado, não. Ele disse que não sabia do senhor, porque o Tonhão não falou do senhor para ele. Não falou. Que o senhor poderia ser um álibi. Deve ser por conta de algum nervosismo. O senhor chegou a pensar em ir na delegacia para dar essa informação, que o Tonhão estaria aqui? Olha, como, né, tem um advogado, né,
tem cuidado do caso aí, eu acreditei que não havia necessidade da minha presença Foi lá. um erro, né? O senhor talvez devesse ter ido. Sim, né? É que também no dia a dia da gente, né, do próprio trabalho, a gente acaba não pensando muito no que poderia ter feito lá atrás para que não chegasse ao que chegou. Ninguém o conhece na faculdade? Ninguém o conhece como Abutre, muito pelo contrário. Tonhão da banda Mistureba. O senhor acredita em justiça nesse caso?